Olá pessoal, bem-vindos à aula 1 aqui do curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Meu nome é Vitor, eu sou aluno do nono semestre do curso de graduação em Engenharia de Computação na Universidade Federal de Pelotas. Eu faço parte do grupo PET, vou explicar rapidinho o que é. O grupo PET ele é um grupo de alunos que são bolsistas e trabalham em prol do curso. Como eu sou do PET Computação, a gente exerce tarefas que são voltadas para a comunidade acadêmica da computação. A gente organiza eventos, faz diversas coisas, mas também a gente cria alguns eventos para a comunidade externa. Esse curso, o Compile.exe, é uma das propostas do PET de extensão. Então, é um curso de programação para quem não é da UFPEL. E também vai estar disponível no YouTube para quem quiser assistir. Bom, o nosso curso vai ter um total de 12 aulas. Essa aqui sendo a primeira, onde a gente vai fazer uma pequena introdução da área em si. E ele é voltado para lógica, principalmente. O foco do curso é desenvolver e exercitar o raciocínio lógico. A gente escolheu a linguagem C como a língua que a gente vai usar para programar, porque ela é uma língua muito boa para se ter como base. Do C é possível aprender diversas outras linguagens que são talvez um pouco mais simples, sintaticamente, enfim. E além das aulas, a ideia é o pessoal colocar a mão na massa. Então a gente vai fazer diversos exercícios, a gente vai acompanhando o pessoal durante as aulas. Enfim. Nessa primeira aula, a gente vai ver o funcionamento do curso, que eu acabei de explicar, e também os conceitos básicos de software e hardware. E também, para quem foi na aula presencial, a gente teve a prática de Arduino e também uma prática de um jogo desenvolvido na linguagem C, para o pessoal poder ver qual que é, tipo, o que pode ser desenvolvido, né, na linguagem, o potencial dela. Bem, o que é programação? A programação ela existe para resolver problemas de forma mais fácil. Então, um exemplo bem simples, tá? Se eu não sei multiplicação, por exemplo, e eu quero saber quanto é 5 vezes 5, se eu fosse fazer na mão, eu ia fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Tá, não parece tão complexo. Agora, se fosse 5 vezes 2.000 e eu não sei fazer multiplicação, eu ia ter um trabalho gigantesco para fazer isso daí. E é aí que a programação entra. Ela faz de forma automática todo esse procedimento. Eu só preciso colocar 5 mais 5 tantas vezes. E se eu quiser saber mais vezes, eu só altero o número lá depois. Então, lógico, o exemplo que eu dei é muito simples. A maioria das pessoas sabem fazer multiplicação. Mas também serve para coisas mais complexas. Trabalha as tarefas repetitivas. No geral, a programação se torna algo bem importante. A programação ela serve principalmente para criação de softwares, que também é algo que vai ser explicado hoje, desenvolvimento de aplicativos, enfim. Praticamente tudo que se tem eletrônico hoje tem algum tipo de programação envolvida, né? Bem, hardware e software. Agora a gente vai explicar um pouco da diferença desses conceitos, tá? O que é um hardware? O hardware, ele é a parte física de um computador, tá? Todos os componentes, não só de um computador, mas de um celular também, por exemplo. Todos os componentes eletrônicos envolvidos em algum computador, microcomputador, etc., eles são um hardware. O componente principal é o processador. O processador ele é como se fosse o cérebro de um hardware. Ele é responsável por fazer todos os cálculos matemáticos e por gerenciar as diferentes partes de um sistema de hardware. A placa de vídeo ela também é um outro componente muito importante. Ela é a responsável por gerar a imagem na tela no monitor do computador. Existem dois tipos de placa de vídeo básicas, que é uma placa de vídeo integrada, que é quando eu tenho uma placa de vídeo dentro do próprio
processador. Então o processador fica responsável também por gerar o vídeo. E também tem a placa de vídeo dedicada, que a gente também chama de GPU, né? O processador a gente também chama de CPU. E aí essa GPU é um componente à parte que serve para dar imagem também. As vantagens de ter uma placa de vídeo dedicada é que ela possui um sistema de refrigeramento próprio, né? Aqui na imagem da direita, isso daqui são as ventoinhas da placa de vídeo, tá? Então ali atrás ela está sendo resfriada. E também possui uma qualidade, uma potência maior do que a integrada no processador. E é o componente principal para quem gosta de jogar. É o que mais impacta geralmente assim. Mas outros também são importantes, né, como a própria CPU. Bom, memória. Existem 4 tipos básicos de memória, tá? O HD, o SSD, a RAM e a memória cache. Bom, por que existem tantos tipos de memória? O HD ele é um tipo de memória um pouco mais antigo. Hoje em dia ele está sendo aos poucos substituído pelo SSD. Enquanto o HD ele tem uma limitação de velocidade muito grande, o SSD ele já é bem mais rápido. Além disso também, como o HD ele é como se fosse um disco girando com uma agulha que fica lendo e escrevendo os dados, se eu tiver uma batida no meu computador ou notebook, pode acontecer dessa agulha se movimentar. Então, é muito fácil de um computador estragar se ele for com HD. O SSD já não, como ele é um equipamento um pouco mais digital, ele não tem tanto esse problema em caso de impacto, tá? E a memória RAM, ela é uma memória que ela é bem menor do que o SSD, mas ela é muito mais rápida e ela está muito mais próximo do nosso processador, da nossa CPU, tá? Então, ela é o que a gente chama de memória temporária. São os dados que o computador entende. Geralmente isso é quem fica responsável por gerenciar isso é o sistema operacional, que são os dados que ele prevê que logo vão ser lidos. Então, como a RAM é uma memória muito mais rápida, eles já ficam ali para serem executados com uma velocidade maior. E aí temos uma memória muito mais rápida que a memória RAM, que é a memória cache do processador. Essa é uma memória muito pequenininha, de altíssima velocidade. Só que ela é assim, o que vai para a tela é o que sai da própria CPU. Então a cache da CPU é o que está mais próximo de ser usado. Idealmente, seria bom se fosse possível que toda a memória do nosso computador fosse tão rápida quanto a memória cache. Só que tem um problema nisso, que é o preço, né? Enquanto a gente tem o SSD que tem lá 100 GB, 1 TB de memória, a gente vai ter uma memória RAM que vai ter 8, 16, 4 GB de memória só, e uma memória cache que vai ter poucos megas, que é 1000 vezes menor do que 1 GB, sabe? O motivo disso é que essas memórias extremamente rápidas, elas são muito caras. Então, se fez o computador de uma forma que, para baratear o preço, essas memórias rápidas, elas se gerenciam para botar em atividade só o que está sendo usado no momento. Porque, por exemplo, se eu baixei alguns filmes no meu computador, eu não fico o tempo inteiro assistindo aqueles filmes. Eu vou, sei lá, baixar 10 filmes e se eu assistir uma vez no ano cada um daqueles filmes é muito. Então, elas podem ficar lá no SSD. É uma memória mais lenta, só que ela vai ser acessada lá de vez em quando. Já coisas que estão sendo utilizadas no sistema na hora, elas têm que ficar numa memória mais rápida, para o computador gerenciar tudo mais acelerado, né? Senão ia travar demais o computador. Mas é isso. É por questão de preço e também de material, porque é uma tecnologia muito mais avançada essa da memória cache. Então, dados que não estão sendo utilizados no momento ficam no SSD. Assim, a gente tem uma capacidade de armazenamento muito maior do que a gente teria. Além disso, existem outros componentes no computador, tá? O gabinete,
ele é onde fica todos os componentes. Apesar dele não ser considerado exatamente um equipamento de hardware, ele é muito importante porque, além de deixar mais organizado os componentes, ele também garante que eles fiquem mais limpos, né? Não estraguem com tanta facilidade. Já o cooler, ele é responsável por resfriar o nosso processador, a nossa CPU. Aquilo que eu tinha mostrado antes, as ventoinhas da GPU, elas também são, aqui ó, essas aqui, elas também são cooler, só que elas já vêm junto com a GPU. Diferente do cooler do nosso processador, que a gente pega ele à parte. Também tem a fonte, que ela vai alimentar eletricamente todos os componentes do computador. E a placa-mãe, que é o que garante a comunicação entre todos os equipamentos. Então, a placa-mãe é a responsável por gerar toda a comunicação interna de um hardware. Bom, e o que é um software? O software, ele é a parte não física de um computador. É o que a gente programa em si. A parte física ela não faz nada sem um software. O software é o que a gente programa para o computador fazer. É o que a gente manda para o hardware para ele fazer. Aqui tem alguns exemplos de software, como o nosso próprio sistema operacional Windows, ele é um software. O Chrome, o Instagram, Facebook, o WhatsApp, tudo isso são exemplos de softwares que eles manipulam as informações para fazer a parte física do computador fazer o que a gente precisa. Um exemplo de mesclagem de software e hardware é o Arduino, porque o Arduino ele é como se fosse um hardware aberto, onde a gente consegue conectar diferentes tipos de dispositivos nele, como LEDs, sensores, etc. E a gente mesmo faz a comunicação elétrica dos componentes. E, ao mesmo tempo, ele também possui a capacidade de a gente embutir um programa nele, que é uma linguagem extremamente parecida com o C que a gente usa no Arduino. Então, ele mescla os conceitos de software e hardware. A gente consegue personalizar tanto o software quanto o hardware do Arduino. Bom, agora eu vou mostrar um pouco de prática para vocês no Geane. Então tá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de programa em C, que é um exemplo bem básico e que geralmente ele é dado para quem está começando a programar. Ele é clássico, que a gente chama de Hello World, que nada mais é do que printar a frase Olá Mundo no terminal do computador. O que precisa para a gente conseguir rodar esse Hello World? A gente precisa incluir uma biblioteca. O que é uma biblioteca? As bibliotecas elas servem para facilitar que a gente faça certas coisas. Por exemplo, a biblioteca stdio ela faz de uma forma praticamente automática recursos de entrada e saída. Então, esse print aqui, ó, se eu tirar essa biblioteca fora, ele não vai funcionar. Porque esse print é o que a gente chama de função. Ele é uma função do stdio. E é uma função que faz com que a gente consiga colocar no terminal do computador. Terminal, tá? É esse negócio preto aqui, ó, que quando a gente roda o programa aparece. E basicamente é para isso que serve essa biblioteca. A gente consegue fazer leitura e escrita com essas funções. Talvez não fique tão clara a construção dessa biblioteca, mas, por exemplo, existe uma biblioteca chamada math.h. Ela é dessa mesma forma aqui, tá? math.h. Se a gente incluir ela aqui, ela tem vários recursos. Por exemplo, não existe por padrão no C a potência. Então, se eu quisesse fazer 2 na 4, por exemplo, eu não conseguiria no C puro. Eu teria que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Para não ter que fazer isso, eu adiciono a biblioteca matemática. Dentro dessa biblioteca, existe uma função que é essa aqui, ó. Aí, essa função ela é responsável por fazer uma potência. Aí eu coloco aqui, ó,
2 na 4. Então, 2,4. Se eu não me engano, essa é a sintaxe aqui da potenciação. O que isso está fazendo? Ele vai buscar lá na biblioteca math.h, que é a biblioteca matemática, a função poll. Daí, lá no poll vai estar escrito que eu tenho que multiplicar o 2 4 vezes. Basicamente assim que funciona. O print é a mesma coisa. Lá na função printf, tem todo um código para fazer com que o que eu escrevi aqui saia no meu terminal. Mas essa função math a gente vai trabalhar mais com ela no futuro. A gente inicia o programa aqui, então, com a função main. Por que int? Esse int aqui é de inteiro, tá? Porque lá no final da função main, eu estou retornando zero. O retornar zero para o sistema, ele entende que o programa está encerrado. Então eu crio int main, sem nada dentro, porque eu vou trabalhar nele, eu não preciso passar nenhum tipo de variável, que é um negócio que a gente vai ver mais pra frente. E lá no final, retorno zero, encerro o programa. Esse int main, ele fica entre essas chaves, ó. Eu abri chave e fechei chave. Tudo que eu estou fazendo dentro dessas duas chaves está dentro do int main. E aí, aqui pode ver que tem um espaço, tá? Eu dei um tab. Vitor, se eu quisesse, eu poderia fazer desse jeito aqui o programa, tudo alinhado? Sim. Esse é um programa de 6 linhas, então não vai dar problema. Mas quando a gente começa a trabalhar com programas mais complexos, a gente faz isso daqui por uma questão de organização. Porque quando eu faço isso daqui, eu sei que esses comandos estão dentro da minha função main. E daí eu vou ter outras funções num programa grande, ou funções dentro de funções também. Então, essa é uma maneira de organizar o meu código. Além disso, é uma boa prática de programação, porque apesar da gente estar usando a linguagem C, existem linguagens onde eu não tenho esse abre e fecha chaves. Ele segue uma indentação, por exemplo. O que é uma indentação? É justamente apertar esses tabs. Por exemplo, existe uma linguagem chamada Python, onde se eu não tivesse essas chaves aqui, ele entende o programa da mesma forma. Por quê? Porque eu identei, ou seja, eu dei um tab aqui. Então ele entende que isso daqui está aqui dentro. Mas, por exemplo, se eu fizesse isso daqui, ó, ele já não entender. Ele entender que isso daqui não está dentro do int main. E daí ia dar problema. Então, apesar de no C não ser tão relevante, é uma boa prática de programação para quando a gente trabalha com outras linguagens. Até porque o C, tudo ele vai interpretar com essas chaves e com esses pontos e vírgulas. O que o ponto e vírgula faz? O ponto e vírgula, ele está me dizendo que eu terminei uma determinada operação. Então, aqui eu fiz um printf, ponto e vírgula depois. Depois ele retornou zero, ponto e vírgula. Eu poderia ter outras operações. Isso permite, por exemplo, que se eu quisesse fazer todo o programa na mesma linha, se eu puxar todo ele na mesma linha e tentar fazer ele rodar, ele vai rodar. Só que num código grande tu não vai entender nada. Então é por isso que a gente organiza e estrutura dessa forma, para ter um código que a gente chama de mais limpo. Aí, dentro do printf, eu vou escrever printf. E isso daqui é o básico do printf, tá? Aqui dentro eu escrevi Hello World, mas eu posso escrever qualquer coisa. Eu posso escrever meu nome. A gente coloca aspas duplas, e dentro das aspas duplas a gente escreve o que a gente quiser. Eu posso escrever assim, ó, Vitor. Eu salvo o programa apertando Ctrl S. No F9 agora eu vou compilar, e no F5 eu vou rodar. Aí agora está ali no terminal, ó, Vitor, meu nome. Eu posso também colocar o contra-barra N. O que esse contra-barra N faz? Bom, nesse caso aqui, a gente não vai conseguir notar muita coisa. Eu vou dar Ctrl S, F9, F5. Continua a mesma coisa. Mas ele tem um tab invisível ali. Então, se eu tivesse mais coisa depois, ia fazer diferença. Por exemplo, eu posso escrever o meu nome dessa forma. Meu nome é
2 pontos. Eu escrevi E com E e H, em vez de colocar o acento no E, porque alguns terminais não reconhecem a acentuação, então é uma maneira de não sair um caractere bugado lá no compilador. Meu nome é Vitor. Beleza. Então agora eu salvo, compilo e rodo. Ctrl S, F9, F5. Quando eu rodar o meu programa, ele vai aparecer. Meu nome é Vitor. Tudo na mesma linha. Agora, se eu colocar aqui no meio aquele /N, salvar, compilar no F9 e rodar no F5. Ele vai colocar meu nome é, daí ele vai dar um Enter, Vitor. Então, serve para eu conseguir estruturar o que vai aparecer no meu terminal. Pode ver até aqui que está com espaçamento. Ó. Por quê? Porque aqui tem um espaço logo depois do /N. Daí, não quero que fique assim, eu quero que fique alinhadinho aqui. Se eu quero que fique alinhadinho, eu só elimino esse espaço. Ó. Eu aperto Backspace, elimino o meu espaço. Agora eu salvo, Ctrl S, F9 para compilar, F5 para rodar. Agora está alinhado. Ó. Ou também, sei lá, quando vê, eu quero que fique bem depois. Então eu posso fazer isso daqui. Eu dou múltiplos espaços, salvo, compilo e rodo. Sempre tem que seguir essa sequência. A gente salva o programa, compila e roda ele. Agora, olha só a quantidade de espaço que ficou aqui. Então, esse /N, ele serve só para conseguir organizar melhor os prints, né? A gente consegue fazer muita coisa com isso daqui. A gente consegue fazer até um desenho de caractere no terminal, se a gente fizer vários prints organizados. E daí, por que a gente usa as aspas duplas? O motivo da gente usar essas aspas é porque existem outras coisas que a gente pode colocar no nosso print, que a gente vai ver em outras aulas, que são variáveis. Por exemplo, eu posso declarar uma variável x que ela vai receber algum resultado de alguma soma que eu for fazer. Então, aqui no meu print, depois, eu posso, além de colocar algo escrito, eu posso colocar o resultado da variável x. Então, tipo, aqui eu colocaria resultado, por exemplo. Como eu não criei uma variável x, ele não vai retornar. Mas, só para a gente dar uma brincada, eu vou criar aqui uma variável. Int x, que é a variável que eu usei, igual a 10. Ponto e vírgula, para mostrar que eu coloquei uma operação, tá? Esse igual, ele significa que recebe. Então, quando eu coloco um igual, eu estou atribuindo o valor 10 ao meu x. Agora eu salvo, compilo. Ó, deu algum erro para compilar. Por quê? Porque aqui eu tenho que colocar o... Esqueci aqui, ó, de um detalhe. Essa minha variável é do tipo inteiro. Então eu tenho que colocar aqui um %i. Por quê? Porque aqui é onde vai ficar meu x. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, meu %i. Se eu colocar aqui meu %i, ele vai escrever o x antes do resultado. Só que não é o que eu quero. Eu quero colocar depois os 2 pontos. Então assim eu salvo. Essa é uma vantagem de compilar o código, né? A gente consegue checar esses erros. Eu esqueci de me atentar nesse %i. Então, agora eu vou dar um Ctrl S. Vou tentar rodar de novo. Bom, na verdade, antes de salvar, eu estou vendo aqui também que eu esqueci de colocar outras aspas duplas. Ó. Agora sim, está com as 2 aspas duplas que precisa. Agora eu vou dar um Ctrl S. Vou compilar. Compilação treinada com sucesso. E vou rodar. Ó, resultado 10. Como eu atribuí esse valor aqui, e quando eu coloquei no meu print o meu x, ele já atribuiu. Ó. Então, basicamente é isso, tá? A gente deu uma brincada com o código original e conforme a gente for evoluindo nas aulas, a gente vai ter mais possibilidades do que fazer com o código.